Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso APM São Caetano Podcast. Hoje contamos com a presença do Dr. Marcos Fontes, membro da nossa diretoria, médico cirurgião do aparelho digestivo e atual vereador da nossa cidade. Além da senhora Gisele, que foi conselheira do Conselho Tutelar de 2020 a 2024 e irá compor a nossa mesa para bater um papo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado a vocês por comparecer, ceder o tempo de vocês. Imagina. Sejam muito bem-vindos. Começando aqui a nossa conversa, como que o Conselho Tutelar, ele pode... O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pela Lei 8.069. Ele é definido como um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. O que significa isso? Ele é permanente porque a partir do momento que ele foi criado na cidade, nunca mais ele pode ser fechado. Uhum. É autônomo porque cada conselheiro decide as suas atitudes, né? Em colegiado. E não jurisdicional porque não tem poder jurídico. Então essa é a definição do Conselho Tutelar hoje. Perfeito. E em questão do Conselho Tutelar, como que ele pode proteger os direitos das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade, você acha? Então, o Conselho Tutelar, ele tem algumas atribuições definidas. Uhum. Então, o conselheiro tutelar só pode trabalhar em cima do ECA com 20 atribuições. Dentre essas 20 atribuições, ele atende as crianças, adolescentes e seus pais através de denúncias ou em atendimento de porta aberta no Conselho Tutelar. Uhum. Ele encaminha as crianças, são as principais, né? Encaminha crianças, adolescentes, requisita serviços, os serviços públicos para cada um. Uhum. E faz os encaminhamentos. Fora isso, tem outras atribuições que são referentes às 20 atribuições do Conselho Tutelar, mas é só em cima disso. Entendi. São leis que... São 20 atribuições definidas no ECA. Ah, perfeito. Né? Tá. Tem pessoas que dizem assim, né? O Conselho Tutelar não faz nada. Mas sim. Não é, porque o conselheiro só pode fazer aquilo que está no ECA. Ah, sim. Você só pode seguir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Notícia de fato para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, né? As representações. E como que a gente consegue definir quando a pessoa ainda é criança e quando ela é adolescente ainda? Vamos lá. De novo, através do ECA. Uhum. A pessoa é considerada criança até 12 anos incompletos e dos 12 aos 18 anos ela é adolescente. Ah, perfeito. Muito interessante. E durante o seu dia a dia, quais são as principais queixas que você acaba recebendo, que acabava, né, recebendo quando você fazia parte do Conselho Tutelar? Então, tem muitos pais que chegam no Conselho Tutelar falando que o filho não obedece. Entendi. Essa é a principal, né? Se existe alguma lei que faça o filho obedecer o pai, para falar para o adolescente, principalmente. Tem isso, né? Do adolescente ligar lá e falar, meu pai... Ou a própria mãe vai com a criança lá e fala, meu filho não vai na escola e não obedece. Acontece tem isso? Uma lei para você falar para ele que ele tem que ir para a escola. Uhum. Então, a lei que a criança tem que ir para a escola está no ECA, que toda criança, todo adolescente tem o direito de permanecer na escola, ponto. Interessante. Então, a gente sempre comentava, principalmente com o adolescente, né? Esse é seu direito e você não tem direito de abrir mão do seu direito. Não pode abrir mão do seu direito. Não dá para você passar para o outro. Ele é seu, você tem que cumprir, né? Entendi. Então, existem regras e deveres também. Existem regras e deveres. Então, tem uma lei, né? Eu costumava sempre falar de uma lei que tem já no Código Civil, que é a Lei 10.406 do Código Civil, no seu artigo 1600, e eu não vou lembrar o que agora. Não, sem problema. Que diz que, no inciso 9, diz o seguinte, essa lei, que toda criança e todo adolescente tem o direito de obedecer seus pais. E os pais, o dever de criar regras para serem obedecidas, né? O que acontece muito é que os pais não criam regras, e aí os filhos não têm o que obedecer. Então, ele chega e fala, não vou na escola. Ah, tá, você não vai na escola, você precisa ir na escola. E ele não pode bater, não pode fazer... O que ele faz, né? Então, a gente sempre orientava lá os pais em relação a isso, que tem uma outra definição de maus tratos, né? Então, castigo físico não pode. É o que eu ia perguntar. Até que ponto a gente pode considerar maus tratos? Aquela palmadinha pode acontecer? Maus tratos. É considerado castigo físico, não pode, né? E deixar a criança no canto ali? Pensando deixar no canto depende de que forma, né? Entendi. Você vai deixar a criança no quarto pensando confortável, ok. Você não vai deixar a criança em cima do milho? Não pode, entendi. Né?
Então, Existe lei para isso, então? Agora, sim, é considerado maus tratos, o castigo físico, a situação vexatória. Então, vou deixar a criança lá no canto com a mão aberta, virada para a parede. Situação vexatória para a criança, né? Interessante. Então, aí já não... É considerado maus tratos. Agora, o pai tem que educar o filho. Então, como que ele faz para educar o filho se vem daquela educação antiga de que eu tenho que bater? Quando bate... eu costumava dizer, a gente costuma dizer bastante para os pais, né? O pai que bate no filho, ele bate até 14 anos no máximo, porque aí o filho fica do tamanho dele. Entendi. Então aí ele não consegue mais fazer o filho obedecer pelo medo, né? Interessante. Então assim, você pede para o filho levar o lixo, o filho tem lá 8, 9 anos, leva o lixo. Não vou levar, se você não for eu vou te bater. O filho vai porque ele tem medo e obedece. Quando ele faz 14 anos, ele fica do tamanho do pai, e aí, como é que você vai resolver essa situação? Entendi. Né? Então, o ideal é você ter uma educação por respeito. Você educa a criança pelo respeito. Né? E aí, a meritocracia costuma funcionar muito. Então, eu dizia bastante para os pais, tira o que dói. Né? O que dói? Entendi. Dói mais o tapinha que ele vai levar com 14 anos ou vai doer mais se você tirar o celular dele? Ou você colocar regras para ele usar o celular? Entendi. Meu filho não vai na escola porque ele não consegue acordar. Tá, mas ele está usando o celular que hora? Entendi. Né? Então, ele usa o celular a noite inteira e quer ir para a escola no dia seguinte. Então, regras em cima de celular, de horário, e aí... E o Conselho Tutelar, ele é acionado geralmente pelas crianças ou os pais também acabam acionando? O Conselho Tutelar, ele funciona através de uma provocação por denúncia. Ele tem que ser provocado, então. Você não pode... Tá. Ou uma denúncia... Ou então a porta aberta, né? Recebe pais e adolescentes, crianças de porta aberta, ou vem uma notificação da escola que a criança está com suspeita de algum tipo de maltrato. E aí a gente existe uma investigação antes de autuar. Não é uma investigação, a gente já chama os pais, notifica através de notificação, que é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Entendi. E atende esses pais e essa criança. E pode chegar até o momento de desligar o filho da família em caso de comprovação de agressão, essas coisas? Em caso de situação de risco, o Conselho Tutelar não define guarda, nem faz o acolhimento sem a ordem judicial. Jurídica, né? Mas em situação de risco, o Conselho Tutelar tem a atribuição de tirar a criança do momento do risco. Então, você chega numa residência, como aconteceu muitas ocorrências, chega lá e é uma denúncia de que a criança está apanhando. Você chega lá, você vê a criança toda marcada, de cinta, de chinelo. Tem a prova, né? Você está ali com a criança marcada. Então, a gente primeiro procura uma família extensa, ver se tem alguém por afinidade que possa ficar com aquela criança, até comunicar ao Ministério Público e eles tomarem a decisão se essa criança vai para acolhimento ou vai ficar em família extensa. Né? Lembrando que acolhimento é a última opção. Entendi. A criança ficar em acolhimento institucional é a última das últimas opções. Entendi. Mas ela tem que sair do risco. Entendi, perfeito. E como você vê, como é que a gente consegue integrar, por exemplo, o Conselho Tutelar com os profissionais, né, a gente da área da saúde, né, que eu falo isso como ortopedista, às vezes a gente acaba, né, vivenciando maus tratos, às vezes, principalmente de crianças, né, a gente acaba tendo lesões específicas, né, que a gente suspeita. Então, o correto é o médico denunciar isso também. O médico tem, entre o seu código lá, fazer a denúncia, né, Ok. no caso de suspeita de maus tratos. Isso faz parte do ECO, profissional ou da saúde, qualquer profissional da educação da saúde, ele tem o dever de denunciar essa situação. Então, geralmente, depende muito do fluxo do hospital e tudo, mas geralmente ele já chama uma assistente social do local, o assistente social faz uma notificação junto com o médico e aciona o Conselho Tutelar. Entendi. Se a criança estiver com o responsável que bateu, então o Conselho Tutelar se desloca até o local na hora para verificar uma outra família, alguém que possa ficar com aquela criança para tirar do risco. Ele chegou no hospital com o pai, ele está todo marcado. E o médico consegue falar com a criança fala, foi meu pai que me bateu, então ele não pode mais sair dali com aquele violador. Entendi. Né? Então aí aciona o Conselho Tutelar e a gente vai buscar alguém que possa ficar com aquela criança ou até o acolhimento institucional. E existe alguns sinais que a gente deve ficar atento quando suspeita de agressão, essas coisas? Geralmente a criança muda o comportamento, né? No caso de violência sexual, a criança ela muda bastante o comportamento. E às vezes ela chega a comentar, né? Alguma situação. Se o médico tiver esse comentário
ou ele perceber alguma marca na criança que ele caracterize como maus tratos, como violência física, ele já aciona o conselho tutelar. Nossa, bem interessante. São informações que a gente acaba, né, não tendo tanto conhecimento. Agora, de repente, a criança comentou alguma coisa, não tem marca naquele momento, o papai bate, ou a mamãe bate bastante, e aí pode só enviar um relatório para o conselho tutelar vai notificar a família depois, e aí vai verificar a situação. Interessante. Pede relatório escolar, envolve toda a rede, né? Isso pensando nessa parte, né, de agressão, essas coisas, né? É. E na parte do TDAH, na parte de autismo, o conselho tutelar acaba ajudando isso também, os familiares? Então, os pais acabam ficando meio perdidos, né, em relação quando ele tem um filho com autismo. Sim. De grau mais severo, ou quando ele tem um filho que tem TOD, principalmente, que é o transtorno opositor desafiador. O pai, ele se desgasta demais com a criança, né? Então, às vezes ele acaba procurando o conselho tutelar porque a criança está sem terapia, está sem tratamento. Às vezes ele ainda não é diagnosticado com o TOD e as pessoas acham que é só uma malcriação da criança, né? E na realidade ele é desafiador, ele é opositor mesmo. Ele ouve não, ele se desregula, né? E precisa de tratamento. Então, quando procura o conselho tutelar, a gente faz os devidos encaminhamentos para a saúde, para avaliação, para psicólogo, para todo o tratamento necessário, todas as terapias. Inclusive, né, Dr. Marcos Fontes, como vereador da cidade, tem uns projetos, né, de lei que acabaram ajudando essas crianças, né, com TDAH, né? Exatamente. Isso é que acho que é muito importante, né, Gisele, antes de falar dos projetos, sobre essas doenças, não doenças, vamos dizer assim, a TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o autismo, por exemplo. A grande importância de tudo isso é como ajudar os pais nesse diagnóstico, né? A orientação, porque a gente sabe muitas vezes que os pais têm a dificuldade de fazer esse diagnóstico, o que orientá-los, né? Algum tipo de alteração de comportamento da criança ou do adolescente, o que você poderia dizer para esses pais para chamar a atenção que alguma coisa realmente saiu da rotina? Bom, a criança com TOD, por exemplo, né? Ela começa a desenvolver o TOD a partir dos 5, 6 anos de idade, né? O TOD é o transtorno opositor desafiador. Isso, perfeito. Então, a criança, ela vai contra qualquer ordem, né? E quando ela recebe um não, às vezes ela se desorganiza mesmo, de sair batendo em todo mundo, ou ela pega uma figura que ela tem mais afinidade para bater, então, geralmente, ela sai batendo no pai, na mãe, em um dos irmãos, né? É aquela pessoa que dá ordem e é que ele vai para cima. E não tem o que fazer com uma criança dessa se você tentar medir força com ela. E qual a postura dos pais nessa hora que tem que ser? Então, é toda uma reeducação, né? Porque, por exemplo, o pai tem que aprender a não falar não pro filho. E aí, ao invés de ele falar, não faz isso, ele tira a atenção falando, olha, vamos fazer isso agora? E porque se ele tentar medir força naquilo, ele não faz isso, eu vou fazer, eu faço. E não, você não vai fazer, eu vou fazer sim, e vou fazer agora. E vai e faz, e teima. Então, assim, ele precisa de ajuda, né, de um profissional. Então, se ele tiver com alguma dificuldade já de ver que ele não está conseguindo, o controle, o domínio da criança, é o importantíssimo ele procurar já um profissional. Ou se ele não tiver, né, por onde começar, ele pode procurar o conselho tutelar, que o conselho tutelar orienta, encaminha para uma primeira avaliação na unidade da criança e do adolescente, né? Agora CAPS em São Caetano. Quando tem agressões, né, a gente sabe disso, foi falado bastante aqui, você falou, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de denunciar, talvez por receio. Eu acho que isso não deve existir, logicamente, né? Sim. Nenhum adolescente, criança, aliás, ninguém pode ser agredido, nem deve. O que você pode falar nesse sentido para quem não é da família, às vezes até um vizinho, um parente, que seja, como é que ele deve se comportar sem ter um receio de fazer uma denúncia? Então, toda denúncia feita ao Conselho Tutelar ele é anônima, justamente para proteger quem denuncia, né? Então, a denúncia... Tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu quero saber quem me denunciou, porque agora eu vou abrir um processo contra essa pessoa. Então, a denúncia é anônima. A pessoa que denunciou, o pai, mesmo que não seja com motivo, né? Ele recebeu uma denúncia, ele tem que agradeça, alguém está se preocupando com o seu filho. Né? Então, não é um caso de você processar quem está denunciando. Ele só está se preocupando com o seu filho, com uma criança, está fazendo a obrigação dele. Então, toda denúncia é anônima. A pessoa pode fazer a denúncia direto no Conselho Tutelar,
ela não precisa se identificar. Ela pode usar o Disque 100, que é o Direitos Humanos, né? É nacional, vai lá direto para o Ministério dos Direitos Humanos e eles distribuem conforme a competência do Conselho Tutelar. E dependendo da denúncia, além deles distribuírem para o Conselho Tutelar da região, eles distribuem também para a polícia... Meu Deus, fugiu o nome. A Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Isso. Para ser apurado pelos 2 órgãos. Então, assim, é totalmente seguro. O telefone do Conselho Tutelar não tem nem bina, que é justamente para a pessoa ligar e poder fazer denúncia. Tem o telefone do plantão do Conselho Tutelar também, que a pessoa pode ligar em horário Comercial. fora o comercial, né? Então, tem o telefone... Segunda e horário 24 horas. Segunda, porém, tem o horário que atende o telefone fixo no Conselho Tutelar. E das 5 da tarde às 8 da manhã tem o telefone do plantão. E finais de semana. São quantos A pessoa conselheiros? pode ligar. 5 conselheiros, 5 né? conselheiros. Cada conselheiro é constituído por 5 conselheiros, 5 membros. Certo. E essa divisão dos casos são feitos aleatoriamente, não? Aí depende muito da gestão, Da né? gestão. Que Existem tá trabalhando. prioridades? Há casos de risco, Só casos de risco, né? entra na frente, né? Mas todos os casos são atendidos. São prioridades. Entendi. Todo caso que trata de criança é prioridade. Essa questão voltando um pouquinho, né, da questão da criança com TOD, até com autismo, que tem um comportamento diferente, né? Os pais adoecem muito rápido. E tem muitos pais que eles não conseguem se cuidar. 90% dos pais, eles abrem mão de si e acaba vivendo em função daquela criança que tem um transtorno ou uma deficiência intelectual, né? O que necessita mais, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, a minha mãe dizia que o filho que ela mais ama é o filho que mais está precisando no momento. Então ela vai amar ela ama mais o que está doente. Aí ela ama mais o que está necessitado de alguma coisa. Então, nos casos de criança que tem algum tipo de deficiência, o pai acaba se dedicando totalmente e esquece de si. Então, teve muitos casos no conselho que eu atendi que a mãe chegava lá um zumbi. Nossa. Né? Eu não durmo, eu não vivo, eu vivo, mas você precisa de psicólogo. Que horas? Eu não tenho momento para ir no psicólogo, né? Eu tenho dedicação praticamente exclusiva. eu tenho que ficar em cima. E aí eu usava uma frase, assim, na maioria eu usava aquele... tá bom, então você não tem tempo. Não, tá. Eu vou pagar uma passagem de avião agora para você e para o seu filho. Para onde você quer ir? Para Disney. Então tá, vai vocês 2 para Disney com tudo pago. No meio do caminho tem uma turbulência, o avião entra em pane e aí cai a máscara de todo mundo. Mas no lugar que vocês estão só vai cair uma máscara. De quem é esta máscara? Eu vou pôr nele. Então tá errado. É você primeiro. Porque se você não estiver respirando, como que você vai cuidar dele? Você vai desfalecer, quem vai pôr a máscara nele depois, né? E aí eu acabava convencendo as pessoas a se tratarem também para poder tratar o filho, né? Que essa é uma questão bem grave. Que as pessoas esquecem de si e quem tá doente não cuida de ninguém, né? É verdade. A importância da equipe multidisciplinar também, né? Atuando junto com o Conselho Tutelar, né? Além dos médicos, os enfermeiros, né? Psicólogos, né? Acho que são muito atuantes também nessa área, né? E o próprio Conselho Tutelar. Tem uma rede bem importante em São Caetano que atua junto com o Conselho Tutelar, né? Que é a rede da criança e do adolescente, o CAPES, mesmo o CAPES de adulto, para a gente encaminhar os pais também, né? Que é uma das atribuições do Conselho Tutelar fazer os encaminhamentos. Geralmente a gente encaminha o pai para tratamento, para avaliação no CAPES, uma avaliação, né? Tratamento, quem vai definir. Mas vocês tratam a família, né? Isso é importante dizer também. Você não tratam só a criança, né? Exato. O adolescente. Porque não tem como, né? Se o pai não está bem, a criança não vai estar bem. A família adoece. Interessante. Então, às vezes a preocupação também, né? Os pais, não no ambiente interno, sim externo. Como eles se comportam, né? Como deve se comportar no ambiente externo, às vezes até numa festa, ou na rua, no shopping, né? E com essas crianças que você falou, que se você puder dar uma orientada, eu sei que é difícil, cada caso é um caso, mas hoje aqui no geral, como você poderia... O comportamento que os pais devem ter perante uma criança, um adolescente que tenha uma atitude assim, dentro do ambiente, né, externo, não agressivo, mas aquela atitude, não vou fazer isso. Como é que deve ser feito
né? A posição que os pais têm que tomar em relação a isso. Eu vou dar uma posição, vou usar um caso meu, né? É. Eu tenho um menino autista de 6 anos e que está começando a desenvolver um TOD junto com o autismo. Então, tem aquelas situações que ele causa o tempo todo, né? 24 horas por dia. Então, por exemplo, eu vou pegar na escola, ele sai da escola causando, porque fui eu que fui pegar, não foi meu marido. No outro dia, meu marido vai, ele chora porque ele quer a mamãe, não quer o papai. Aí ele sai arrastado da escola, né? Tem que pegar pela mão e sai lá esperneando. Aí chega na porta da escola e ele esquece aquela causa, porque ele vê o carrinho de pipoca, ele quer pipoca. Aí você tira ele da pipoca, ele vê o milho. Aí ele não quer mais o milho, ele quer a coxinha do outro lado da rua. E aí ele vai causando uma causa em cima da outra, né? E aí a questão é você tirar a atenção da criança naquele momento, né? E outro dia eu estava no mercado com ele, estava eu e meu marido e ele no mercado, e aí ele começou a causar, não dava, não tinha condições de fazer compra com ele no mercado. Então eu peguei ele pela mão e falei, vamos pro carro e você vai pensar um pouquinho lá no carro o que você está fazendo, porque você não tem condições de ficar aqui. Entendi. Aí levei pro carro, passei e coloquei ele no carro, até no sacolão aqui em São Caetano, que o carro para bem próximo aos caixas. Né? Uhum. Aí ele saiu, chorando. Não, você vai pro carro agora. Peguei, coloquei lá dentro do carro e fiquei na porta, lógico, né? Do carro e ele lá dentro com o vidro aberto e ele chorando. Aí chorou eu. Pronto? Aí ele, desculpa, mas você não parou de chorar até agora. Eu não tenho como entrar com você no mercado desse jeito, você vai parar. E aí ele foi chorando, até que ele acalmou, né? Então, não pode fazer isso. Eu fui conversando com ele e tal. Ele parou. Aí eu saí do carro, a moça do caixa falou pra mim, nossa, como é importante o diálogo, né? A hora que você passou com ele aqui, eu achei que você fosse socar o menino dentro do carro. Então, assim, é questão de tirar pai, mesmo. Né? Você, mãe, conhecer né, o seu filho. E, infelizmente, existe o estigma ainda, né? Da pessoa ver e falar, isso aqui é birra. E não é, né? Não é birra. É o TOD, né? É o TOD. Então, tem toda essa questão, né? E hoje em dia existe até aquela questão do colar de girassol também, né? Que ajuda também a identificar, mostrar para a população, né? Que precisa, né, de um apoio, né? Isso é muito interessante. Essa semana também, estava saindo com ele da escola, ele causando do mesmo jeito, aliás, ontem. Ele causando, ele estudou ali no 28, saiu causando da escola. Aí tem uma coisa que distrai ele bastante, é você fazer que você tropeçou, que você caiu, que machucou, porque ele começa a dar risada e esquece. É como se tirasse o foco, né? Então eu conheço todos aqueles postes de ferro que tem na rua no caminho para casa. Porque aí eu tô andando com ele, aí ele começa a causar, eu passo no poste, bato a mão no poste, assim, com a aliança, né? Aí faz tom, eu faço, ai, tá vendo? Eu machuquei a cabeça. Entendi. E aí ele começa a dar risada, e eu vim fazendo isso com ele na rua, e passou uma mulher do lado, bem na hora que eu não vi que a mulher tava do lado, eu só bati a cabeça. Moça, você tá machucada, mano. Não, eu tô tranquilo, só tô brincando. Mas é assim, tem que distrair, tem que tirar o foco, não adianta medir força, tem que tirar o foco e passar para outro. Mas se o pai estiver doente, já não consegue esse tipo de coisa. Né? É verdade. Se o pai também não entender, às vezes, né? Não entender. Tem pais que não entendem e acham que o filho só tá com birra. Não é que autista não tem birra. Tem, autista também faz birra. Lógico. Mas tem todo um diferencial, né? A forma com que eles enxergam é totalmente outra, né? E saber e aí não dá, é muito intenso, né? Tudo muito intenso para eles, então. Eu já peguei uns casos, lógico, de adolescente atendendo no consultório e a gente percebe mesmo que a mãe, que já está acostumada, percebe, ela muda o foco dele naquele momento, porque senão a gente não consegue nem fazer a consulta, né? E é interessante com a adaptação dos pais, né? Isso que é importante, é isso, né? Ele saber que naquele momento, para cada momento, ele vai ter que ter aquela interatividade de mudar o foco para ele perceber que não é aquilo o mais importante, né? Tem que mudar o assunto. Mudou o assunto, às vezes eu começo, ele tá lá fazendo birra. E o Homem-Aranha, hein? Você me fala pra mim, quem que faz parte da Liga da Justiça? Aí ele começa a falar, mudou, acabou o foco, né? Acalmou. Não adianta, se tiver com birra no chão, sei lá, vai levantar o chão agora, tá esperneando no chão, vai levantar, não vai levantar, só vai se desgastar porque não adianta querer tratar como uma criança normal, porque não funciona. Mas é o hábito, o ambiente de cada um, né? Que vai criar, né? E dentro desse espectro aí autista, né? Que você falou, por exemplo, hoje existe lei que até de minha autoria, em que você acha da importância, né? De a demarcação
vamos chamar de zona azul ou rotatividade, vagas e rotativas, né? De ter um símbolo do espectro autista nas escolas, hospitais e acho que também UBS, né? Unidades básicas de atendimento de saúde. Você acha interessante isso, que é importante, porque facilitaria para os pais, na hora de tanto, que nem sua filha que estuda na escola, ali tem uma vaga específica para isso, porque é o mais próximo, né? Você acha que é interessante Olha, isso? é importantíssimo, porque assim, a criança, ela, o que eu disse, né? Ela causa o tempo todo. Então, tudo que está no ambiente é motivo de causa. Então, quanto mais próximo eu estiver da escola, para mim, melhor, porque ele vai ver menos coisas para tá causando naquele momento. Facilitar. Além de que, como ele causa muito, né? A gente está sempre em cima do horário. Então, não tem uma programação de horário para um autista. E tem uma vaga específica para isso. É. Então, por exemplo, é sempre em cima do horário. Aí você chega, você vai procurar a vaga, né? As vagas são longes, a delimitação está longe. Primeiro tem as questões do ambiente, depois tem a questão do horário. Então, quanto mais próximo, melhor. E ainda, eu estou dizendo do meu filho que é autista de suporte 1, mas tem o suporte 2, tem dificuldade de andar, né? O 3 que não precisa de cadeira de roda, de outros auxílios. Então, esse projeto de lei é muito importante. Ele já é lei, né? Já é lei. Só lei. falta o sancionamento do prefeito, né? Logicamente. E junto com a empresa que faria estacionamento rotativo, né? Que é o chamado Zona Azul. Mas ele já é lei e praticamente teria que ser em todas as UBS, escolas e os hospitais. Já visto que o shopping, inclusive, aqui tem. Tem. Já tem, que isso é importante. E justamente a próxima entrada do shopping. É o mais próximo, o acesso, né? o próximo acesso, claro. Essa questão de você lembrar da acessibilidade é muito importante, né? Como ela disse. Faz parte. Eu cheguei com meu filho, a gente conhece um pouquinho mais, né? A gente sofre menos, né? Eu cheguei com meu filho, fui viajar com ele, a gente estava num parquinho de diversão. E aí ele gosta de brinquedos de ação, né? Então, brinquedo que sobe e desce, que gira muito, é o brinquedo que ele quer. E aquela fila enorme, assim, né? E sem demarcação nenhuma para autista, para deficiente, nem nada. Então, atravessei a fila toda, cheguei lá na frente do rapaz e falei, olha, é autista, né? E ele vai entrar, você vai fazer como, né? E aí, não, pode entrar. Passou um pouquinho, eu vi uma outra mulher com uma criança de nível 2, ou seja, criança de andador ainda, lá, indo no carrinho, ela na fila. Aí eu fui lá, falei, senhora, não precisa, né? Você pode ir lá. Ela, não, mas não está demarcado, não. Mas não precisa, a senhora pode ir lá, é lei, a senhora tem que ir lá. Então é importantíssimo a pessoa conhecer. Acho que pelo fato das pessoas não conhecerem o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o desconhecimento, né? Então elas ficam até retraídas de achar que está ultrapassando os direitos, mas não está. São os direitos da pessoa. Prioridade de atendimento. Isso, né? Você vai num lugar, tem um idoso. Eu cheguei no mercado outro dia, tinha uma fila enorme. E ele causando para variar, né? Aí você vai na fila preferencial, tem outras pessoas na frente da fila preferencial que também precisa. Que tá ali, não é só autista, é autista, é idoso, é gestante. A gestante, né? Mas o autista ele tem prioridade na frente de todos, né? Porque ele causa, não tem como, né? Então, aí eu cheguei na gerente e falei, escuta, essa fila é para atendimento, tá, todo mundo que tá ali é prioridade. Mas meu filho tá causando, o que você vai fazer? Você vai abrir outro caixa, você vai passar ali na frente de todo mundo, e aí eu quero que você explique para todo mundo lá que eu tô passando na frente, porque é uma fila enorme e tal. Ela foi e acabou abrindo um caixa para eu passar com ele, porque... Perfeito. Mas assim, são coisas que a pessoa não busca, né? Então, aí falando de ECA, a prioridade entre uma pessoa de idade, uma criança tem preferência. Perfeito. Olha. Então, ele tem primazia de atendimento, né? Não é preferência de atendimento. Sim. Ele passa na frente. Mas as pessoas não sabem. Pois é. É uma coisa que a gente pode divulgar também, aproveitar com esse podcast, né? A gente colocar um link lá no nossa descrição a respeito, né, sobre crianças e adolescentes, e a gente conseguir ler, né? E saber um pouco mais sobre isso. Então, a definição que é fácil, né? Um exemplo... Você vai construir um parque para criança ou um local para um idoso. O parque da criança tem preferência. Sim. Né, na decisão. Então... Sim, com certeza. Justamente por esses casos específicos, né? E o TDAH também, né? A criança hiperativa, às vezes até numa fila, como você falou, é difícil, né? Você não segura então, tem que ter essa prioridade, né? Não segura. Não. E o TDAH nem tem, né? O autista tem a definição. Sim, o TDAH ainda não tem em muitos locais. Antigamente era visto como a birra, né? A birra, criança né? E não birrenta, é. É uma doença que deve ser tratada e deve ser vista também, né?
O TDAH, ele é hiperativo. Não, não é só hiperativo. Não o TOD, então, piorou. Sim. É. TOD, a criança tem TOD ainda é pior que tem autismo leve. Autismo leve não, né? De suporte 1. Porque o TOD, ele se desorganiza em formas graves, né? A gente chega a pegar casos em escola. E nas escolas, como é que seria a importância disso, né? Os professores, a capacitação deles, e não só os professores, como todos os funcionários, como é que você acha que seria interessante isso melhorar, não, dentro, logicamente, do escopo disso, para o preparo para atendimento dessas crianças e, logicamente, o ambiente, a criança se dá muito bem, né? Isso não é o problema. Mas dentro dos funcionários e professores, o que Então, você orientaria nesse sentido para... Posso falar? Pode, claro, melhorar esse preparo. Legal. É assim, a lei, ela veio, né? A lei da inclusão. Então, a partir de agora, as crianças vão para a escola Sim. regular, de nível regular. Mas, primeiro, as crianças foram para a escola, para depois ver como que vai se lidar. Então, a gente ainda tem muito problema com a criança na escola, na questão da inclusão. Porque os profissionais não estão preparados como deveriam. Então, a gente não tem a preparação para os profissionais lidarem com essas crianças. Então, por mais que, olha, não, tem o professor de inclusão, ele vem, ele faz a lição específica para aquele aluno, ok. Mas o dia a dia não está preparado. A criança que se desorganiza. Quantas e quantas ligações da escola de que, olha, eu estou com uma criança desorganizada aqui, está batendo todo mundo, o que eu faço? Né? Como que eu seguro essa criança? Está arriscado, ela vai se machucar aqui, o que você me orienta? Aí né? o Conselho Tutelar tem agido bem nisso. Não a gente orienta, mas a gente não é o profissional da área que vai, né, o especialista que está ali para... O Conselho Tutelar, ele atua nas escolas também? Realizam palestras, orientações? O Conselho Tutelar não faz palestra, né? Não está entre as suas atribuições, mas caberia uma especialização. Sim, né? Ou palestras de conscientização, Uma ideia, né? De orientação para as escolas. Agora, no município tem um departamento na educação que é justamente de inclusão, né? Um setor lá. Mas as escolas não estão preparadas. O departamento é pequeno para a quantidade de escolas e quantidade de autistas que nós temos. E às Essa vezes... semana mesmo, sem estar no conselho, eu recebi ligação de uma vizinha comentando que, olha, me orienta, eu sei que você não está no conselho tutelar, mas meu filho tem autismo e ele estava na escola e quando meu marido chegou lá, ele estava separado, levaram ele para uma outra sala, eu nem sabia onde ele estava porque ele estava causando demais e aí levaram ele para outro local e ele está sem um acompanhante ainda. É lei. Mas a demanda é muito grande. E muitos ainda que nem são diagnosticados ainda, né? Tem essa questão. Esse já até é, mas ainda estava sem um acompanhante. Sim. Então, assim, são coisas que tem que melhorar bastante ainda. Sim. Isso traz uma demanda bastante, assim, árdua ao Conselho Tutelar. É bem grande. Mas muito interessante. Dentro do Conselho Tutelar, desculpa, saindo um pouquinho desse assunto, por exemplo, os pais sempre se preocupam com o namoro das crianças, jovens. O que você tem para falar para a gente sobre isso, né? A gente sabe que adolescente, logicamente, sempre tem querem namorar, então menino contra menina. O que você orientaria os pais nesse sentido? Existe um limite? Bom, existe a decisão dos pais, né? De permitir ou não seu filho namorar. Mas o Código Penal... ele diz que qualquer relação, né, mesmo que por consensual, entre um adolescente, um menor de 14 anos e um maior de 14 anos, é estupro de vulnerável. Então... Quer dizer, menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Se relacionando com um maior de 14 anos, é estupro de vulnerável. Pode ser de 15 ou 16. Pode ser de 15, pode ser de 16, é estupro de vulnerável. Até 14 anos, mesmo que seja consensual, é considerado estupro de vulnerável. Então, levando em conta esta lei, né, por consenso, o ideal é que uma criança menor de 14 anos não namore, mas claro, a orientação, a decisão critério dos dos seus pais. Quem decide isso não é o governo, não é, né? Os pais decidem se quer que seu filho namore ou não. Mas, havendo relação sexual, é considerado estupro de vulnerável. Então, eu sempre orientava o maior, né? Não namore.
com o menor. De 14. Né? Não faça, porque Informação importante também, né? Isso está no estatuto também. você vai responder por estupro de vulnerável. Né? Se for menor de 18 anos, vai responder como medida socioeducativa. Se for maior, vai responder como criminal, mas vai responder criminalmente por essa situação. E acho que muito interessante também, a gente estava conversando lá embaixo um pouco, conta um pouco pra gente da sua história um pouco, que é muito interessante, como é que você chegou aí ao conselho tutelar. É, muito bonito essa história. Minha formação não tem nada a ver, né, com o pessoal falava, você é assistente social, você é psicóloga. Não, sou matemática. Minha formação é matemática. E tenho especialização em estatística, MBA em gestão empresarial, né? Mas eu dei aula em faculdade de 2003 a 2012 e eu dava aula para os primeiros anos. Então eu tratava bastante com adolescente, né? Uhum. Daí que veio a minha comprovação para poder concorrer ao Conselho Tutelar. E aí na minha primeira gestão, como, né, eu até brinco bastante com isso, que a matemática fala mais alta, né? Então na minha primeiro ano lá de Conselho Tutelar, eu peguei um caso e nesse caso tinha uma família que acabou perdendo a família extensa e eu acabei me envolvendo com essas meninas. Na época eram 2 adolescentes, uma de 15 e uma de 14 anos, né? Então eu comecei, e tinha um menininho de 2 anos autista e eu comecei a ajudar, a dar suporte. Então foi bem no início da pandemia, levava para casa para ajudar a fazer lição e não tinha quem ficasse, as meninas praticamente sendo mãe do menininho de 2 anos na residência. E a gente acabou se envolvendo emocionalmente, né, dando com suporte e tal. 3 meses depois, essas meninas foram acolhidas e eu virei mãe. Depois, né, acabei adotando os 3. Então, na época eram 2 meninas adolescentes, uma de 15 e uma de 14 anos. Uhum. E o menininho de 2, né, que eu falo matemática, falou mais alto, eu multipliquei a família, né? Nós éramos em 3 e viramos 6. De repente, né? Sim. E é isso. Aí hoje já tem uma casada, já tá com 19 anos, a outra já fez 18, né? Bonita sua história. Ficaram quase trigêmeas em casa, né? Minha menina é umas 6 meses de diferença entre elas. Sim, então, sim. Interessante. É isso. E ainda veio o Eduardo, que é o que causa muito hoje. Junto, né? Mas já veio diagnosticado com autismo, tudo. Sim, você adotou ele com um diagnóstico. Muito bonito isso. Foi assim, quando eles foram acolhidos, eu virei madrinha afetiva, sou a primeira madrinha afetiva do município, né? Ah, é? O projeto saiu... Eu fui madrinha antes do projeto sair. Como é que é esse madrinha afetiva? Tem projeto na Prefeitura de São Caetano que tem os padrinhos afetivos, né? Isso. Que... passou pela Câmara, inclusive. Né? É isso. Passou, então. Por isso que eu queria que você explicasse. Isso é bom. Legal. E as crianças que estão em acolhimento institucional e precisam ter um vínculo, uma referência de família. Então, acontece o padrinho afetivo, que é o que vai lá, dá um suporte, vira um vínculo, né? Uhum. Fora isso, tem a mãe acolhedora, né? Que agora leva para casa antes em vez de ficar em instituição acolhido em instituição de acolhimento, fica na casa da família, de uma família por um período até que seja adotado e tudo mais. No caso das minhas meninas, não tinha chance não tinha o projeto pronto ainda, a família acolhedora não estava, a mãe acolhedora não estava pronta. E aí, como eu estava dando esse suporte para elas, eu virei madrinha e aí eu tinha direito de pegar no acolhimento e levar para casa, né? Então, de final de semana, elas vinham para casa, vinham um dia da semana, no meio da semana também quebrava e tal. E aí foi um ano, assim, até que o Eduardo começou. Ele voltava para o acolhimento, ele é autista, gosta mais de rotina e tudo mais. Uhum. Tinha 2 aninhos, né? Aí ia para acolhimento. Quando voltava na segunda-feira, tinha febre a semana inteira. Eu queria voltar. Não ia para a escola, ficava doente. Chegava lá, era um escândalo para deixar ele na escola na segunda-feira, tudo, né? Aí o pessoal do acolhimento me falou, não tem jeito não, a gente vai ter que falar com o juiz lá da vara da infância e você ficar com esse, porque, né, não dá para deixar o Eduardo aqui, ele tá passando muito mal na semana. E aí vieram, então assim, uma coisa que eu não escolhi, né, se alguém me perguntasse antes assim, você tem intenção de adotar, eu falava, você é doido, adotar? Não, eu, né, tenho a família que eu programei, tenho uma filha e né, do jeito que foi programado e tudo mais, então eu era
Eu era meio cética, né? Nesse sentido, assim, não queria. E até desaconselhava, assim, né? As pessoas, né? Era bem diferente, né? E aí fui escolhida. Então, aconteceu. Nossa. Né? Não foi Você acabou algo sendo escolhida. que eu procurei. Não foi algo que eu... Tem pessoas que já têm esse sonho, né? Não é algo Amor que à eu... primeira vista. Foi amor à primeira vista. Não foi causa que... Perfeito. Pensado, né? É isso. Legal. Mas parabéns, né? Isso é uma atitude muito nobre, né? Sim, Parabéns, muito bonito. E mesmo esse programa que em São Caetano tem, né? Eu quero agradecer, parabenizar o prefeito por ter mandado esse projeto, né, de lei, foi aprovado na Câmara, e é realmente um projeto de inclusão social. Né? Projeto de inclusão que é muito importante e a São Caetano sempre se preocupou com isso, né? A gente percebe que esse governo se preocupa, né? O prefeito tem que se preocupar muito com isso, através da Secretaria dos CEAs, né? Mas bacana ver que nós participamos, né? Eu participei inclusive da aprovação desse projeto e vejo que tem um caso específico que deu certo, né? Isso é muito bacana. Parabéns, viu, Gisele? Parabéns mesmo. Eu acho que você é um exemplo que está dando para as outras mães. E é isso, faz parte, né, do programa social da cidade. Parabéns. Obrigado. Esse vínculo do município, né, com as famílias é muito importante, né? Pra você ver. Existem mais algumas leis, alguns projetos que estão em vista a respeito disso, de acessibilidade, de questão de autismo, TDAH. O TDAH eu tenho um projeto meu que foi aprovado também, lei, né? E que dá o direito, né, ao assento nas primeiras carteiras das crianças com TDAH. Olha que interessante. E lógico, sempre é um direito, né? E os pais podem exigir isso, mas não necessariamente se os pais não quiserem a criança sentar em qualquer assento, mas que ele tem o direito, a criança com TDAH, que sentar nas primeiras carteiras, os assentos da sala de aula. Isso é importante. Já é uma lei de 2018 já. Eu vou fazer uma sugestão aqui. Opa, ao vivo. A criança com autismo, ela tem direito ao AME, né? Ao acompanhante. Mas, às vezes, a criança de autismo quer de suporte 1, ela precisa desse acompanhante por um período, depois ela até consegue um AME ajudar em outros lá. Agora, tem casos de TOD que não é coberto em projeto de lei e que precisam de um acompanhante 100%. Né? A gente tem casos no município aqui da criança que tem TOD e que ela não consegue ficar sem um acompanhante. Porque ela bate, ela Esse machuca. acompanhante é a família que contrata ou é o Estado que tem que... É o Estado, o município que chega, né? Isso que é muito vem importante. pela Secretaria de Educação, né? Sim. Até tem alguns casos que o pai, ele quer um acompanhante pedagógico, por exemplo, fora, professor de inclusão, e ele acaba conseguindo colocar com processo, né? Mas a questão do TOD é uma criança que não é lembrada, um transtorno que não é lembrado, né? Assim, as pessoas conhecem pouco ainda, mas a criança se desorganiza muito mais do que quem tem autismo, às vezes, né? Ao ponto de pegar o lápis, enfiar nas costas da criança da frente, de bater nas outras crianças, né? E até por uma questão de proteção dela mesmo. Sofrer represálias, né? Sim, necessidade. E tem pais que não querem depois deixar o filho estudando na escola com uma criança que tem TOD. Eu não quero que a minha filha estude com esse menino, tem que expulsar essa criança da escola. E, na realidade, ela precisa de alguém que esteja ali organizando, que vê os sinais, né? Os sinais vêm. Sim, que a culpa não é então, da criança. Ela começou a se desorganizar. De inclusão, isso aí, né? Ela começou a se desorganizar, tem que tirar ela daquele ambiente. Então, ela precisa de um acompanhante para ver que ela está se desorganizando e que ela precisa sair daquele ambiente, né? E tirar dali, levar para se acalmar e mudar o foco. Então, assim, é importantíssimo a questão do acompanhante para quem tem TOD. Perfeito. Muito bom. Fica a dica. Tá certo. Porque não existe nenhuma lei federal. Não nem tem. Não tem. E aí fica difícil, né? Legislar. Exato. Perfeito. Acho que a gente conversou bastante aqui. Vocês têm algo mais que vocês desejam falar a respeito? Acho que é um assunto que, se a gente ficar aqui, vai horas e horas e horas, né? É verdade. Eu acho que é importante a conscientização. Falar também, acho que é importante dessa
parceria que a gente vai estar realizando agora, né? Em primeira mão a gente vai estar comentando, da APM, né? Com você, para ajudar também a orientar os pais, as crianças lá na nossa sede, né? Sim. E a gente ajudar também nessa questão social, que também é muito importante, não é mesmo? Sim. A gente pode contar com você lá? Pode, fica à vontade. Perfeito. A gente vai só combinar o dia, né? Sim, certinho. E aí eu vou estar lá A fazendo gente vai umas começar palestras lá na a divulgar associação. nas redes sociais, falar essa questão das palestras, que ela disse que até falta um pouco, né, nessa questão dos conselhos, né, e orientação e acessibilidade, né, e com a ajuda também do nosso membro da diretoria, Dr. Marcos Fontes, né, e vereador da cidade também, né, para estar atuando nessa questão do município, ajudando também a questão dessas crianças também. Eu acho que isso é muito importante, porque, na verdade, né, Tiago, Sim. é o que eu falei, né, às vezes a identidade, né, o identificar esses casos específicos dos pais, às vezes, é por talvez desinformação, né? Desinformação e até acreditar que existe algum transtorno na criança, né, que precisa de um acompanhamento ou até de um diagnóstico mais preciso, que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico. Nós sabemos que a diferença entre o TOD e TDAH, TOD, por TDAH, exemplo. a diferença entre uma e outra é difícil, esse transtorno, né? Até às vezes por próprio profissional, né? Sim. Então, e os pais têm que estar cada vez mais conscientes que isso pode acontecer. E, logicamente, essas crianças têm que ter um ambiente sociável e normal, a vida no dia a dia. Eu sei que é difícil para os pais, né? Mas nós temos que dar essa oportunidade para essas crianças e adolescentes, porque a sociedade é responsável por isso também. Isso é muito E importante. os órgãos governamentais também. Então, eu acho que é por aí, Gisele, parabéns, acho que pela tua atitude, né? Eu acho que é importante, não sei se dentro disso cabe alguma mensagem que você gostaria de falar. Vou falar uma pros pais curiosidade, né? aqui. O autismo no ano de 2000, a cada 1.000 crianças nascidas, nascia um autista. Né? No ano de 2020, a cada 50 crianças nasce um autista. Hoje já deve ter Sim. mais. Então, daqui a uns anos, nós seremos os diferentes. Isso. Porque nós vamos ter mais autistas do que os normais. E lembrar que isso é uma coisa muito relativa, né? Então, Na verdade, os diagnósticos estão se tornando mais precisos, né? Eu acho que mais isso que é sensíveis, importante também. específicos. Né? Específicas, com especialistas capacitados cada vez mais. E a própria sociedade preocupada com isso e os órgãos governamentais também. Tem se tornado mais preocupado com isso. Eu acho que isso é importante. Mas a gente tem observado que a gente tem evoluindo bem, né? A gente está evoluindo, né? Tem. Tá diminuindo, graças a Deus, o preconceito que antigamente existia, hoje diminuiu bastante. Hoje com projetos de leis vindo também, com essa questão da acessibilidade, né? Todas essas coisas que estão ajudando a tirar o estigma, né? Tá todo mundo percebendo que todo mundo tem um pouquinho de autismo. Todo mundo tem TDAH, né? Quando a gente começa a ver lá o que é TDAH, a gente fala, nossa, eu o tenho importante isso. é entender que é um ser humano. Todo mundo tem um CID. Tem CID, todo mundo saber tem. que ali tem um ser humano, né? Que tem que ser inserido na sociedade e ter os mesmos direitos como qualquer outro. É verdade. Né? Isso é muito É importante. isso aí. Então, quero agradecer a vocês por ter comparecido ao podcast. Quero dizer que a gente está de portas abertas para a gente realizar outros, tá bom? E dizer a você, médico associado, pessoal que está assistindo, que a gente está de portas abertas para qualquer dúvida, sugestão, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais. Obrigado.